Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais um momento de troca, a mais uma aula de criação e comunicação publicitária. Olha aí na tela para vocês, é o nome do nosso componente. Estamos na atividade 2 e no movimento aí de desenvolvimento 4, ou seja, a quarta aula, desenvolvendo o assunto aí que nós estamos trabalhando, que é memes. E hoje nós temos aí o nome da nossa aula, que é estudo de caso. Por que é estudo de caso? Porque vamos realmente estudar um caso aqui, um meme, para que vocês possam compreender um pouco mais como a gente pode entender essa linguagem. E hoje temos um convidado muito especial no nosso componente, que é o Pro Anderson Félix. Pro, seja bem-vindo. Muito obrigado aí, Pro Josélio. Obrigado, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui no Se Liga da Mídia. Muito bem. Começando, nós sempre temos aí o nosso momento de seja bem-vindo, que é sempre com um componente, né, musical. Aí a gente tem uma sonorização, trabalhando os elementos sonoros e também os elementos visuais, além da linguagem verbal. Então nós temos aí, ó, marketing é uma guerra mental. São as ideias que estão na cabeça das pessoas que determinam se um produto terá sucesso ou não. Será, gente, que é isso? Será que o marketing realmente, de acordo com o que a gente vem estudando aqui, é o responsável por essas ideias? Sim ou não? O que vocês acham aí? Pensem e reflitam um pouquinho. O que você acha, Anderson? Olha, eu não sei se eu vou seguir o caminho que vocês planejaram, mas eu penso assim, como a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, então o marketing acaba tentando te fazer escolher determinada posição, determinado produto e determinada ideia. Seria isso? Essa ideia também? Muito, né? Influencia diretamente dentro da escolha, do poder de escolha. Às vezes a gente faz algumas escolhas quando a gente está consumindo um produto através do marketing que é construído, inconsciente, né? A gente trabalha muito com consumismo, né? Às vezes, então, a gente tem buscado aqui no nosso componente, para o Anderson, trazer um consumismo consciente. Por que eu estou escolhendo, né, esse produto, essa marca, eu sigo esse influenciador, mas também estamos pensando nas ações como mercado, como forma de trabalho também, né? Exato, entendi. Perceber como é que eu posso agir dentro desse campo e explorar esse campo dentro do empreendedorismo, dentro do processo criativo, né? Então, por isso nós temos aí também as nossas habilidades, nossos objetivos na tela, para que vocês relembrem. Dê um print para você, professor, estudante que quer entender o processo que nós estamos desenvolvendo com relação aos nossos objetivos, tá certo? Também temos aí o nosso caminho, que é o aprofundamento integrado com as linguagens e suas tecnologias, com o hashtag Se Liga na Mídia, que é o nome do nosso aprofundamento, e a unidade curricular 1, tá na mídia, tá no mundo, tá certo? E aí a gente vai para o quê? Para os nossos materiais necessários. Aí a gente tem aqueles materiais de sempre atrelados à tecnologia e aos recursos que estiverem disponíveis na sua unidade escolar, tá certo? E pensando que estamos no momento da aula 18 do nosso componente. Então, devido às informações passadas para vocês, vamos para a nossa aula. Sempre antes, retomando. Vamos retomar o que a gente viu na aula passada? Pesquisamos e refletimos sobre o uso do metameme na publicidade. E tivemos uma conversa sobre o buzz marketing e a sugestão da criação de um metameme. Pro Anderson, você já fez um metameme? Você já brincou com isso, de construir um meme do meme? Isso é bastante comum às vezes, né? Um meme que utiliza uma música que já é meme e vai, mas eu nunca criei não, nunca tive essa oportunidade. Pois é, aqui no nosso componente Criação e Comunicação Publicitária, nós temos muito essa ferramenta aí sendo explorada pelos meios de comunicação, pelos meios aí de as campanhas e ações publicitárias, né? Pensando no marketing. E aí agora a gente vai pensar nessa possibilidade de como que eu posso produzir um metameme estudando um caso. Então nós temos a primeira pergunta norteadora na tela para vocês. Você sabe o que é um estudo de caso? Já pensou nisso? O que seria estudar um caso? A gente pensa em causa, eu já penso logo naquelas contos, né, do povo da família. Isso. Mas e aí, um estudo de caso, o que seria para você, Pro Anderson? Eu penso em estudo de caso que é quando você faz uma análise sistematizada de algum elemento importante pensando em todas as suas relações, porque a gente pensa também em questão de causa e efeito, né? Então, se analisar todo um processo, por exemplo, no caso aí o nosso, um meme. Bom,
vamos então pensar, nós temos um conceito do que é estudo de caso, para que vocês comecem a se apropriar dessa ferramenta, dessa, né, metodologia aí ativa, que vocês possam buscar dentro do processo de pesquisa de vocês. Então, ó, estudo de caso é um método de pesquisa amplo sobre um assunto específico, permitindo aprofundar o conhecimento sobre ele e, assim, oferecer subsídios para novas investigações sobre a mesma temática. Exatamente o que o professor Anderson trouxe aqui pra gente. O estudo de caso é um meio de organizar os dados, preservando do objeto estudado o seu caráter único, né? Então é a gente realmente se debruçar sobre um estudo, sobre uma pesquisa, né? Trabalhando o quê? O método científico. Quais são as hipóteses, as evidências que nós temos pensando cientificamente sobre aquela pesquisa, né, pro Anderson? Isso, exatamente. Eu acho interessante como aponta a questão dos dados, porque é através dos dados e da reinterpretação desses dados que a gente vai conseguindo construir o nosso estudo de caso de uma forma cada vez mais científica. Senão a gente fica dando um monte de achismo aí, vai jogando pontado para tudo quanto é lado, mas é através dos dados que a gente consegue construir, transformar esse estudo de caso em algum tipo de informação, né? É verdade. E aí a gente tem, então, a possibilidade de vocês complementarem a pesquisa de vocês sobre o que é um estudo de caso, né? Então, pensem em algumas ações, as ações mais populares que são colocadas, né? O que é verdade, o que é mito com relação a um caso, para que você tenha propriedade na hora de discutir esse caso. Temos um vídeo para ilustrar a nossa fala, aí na tela para vocês agora. Olá, hoje vamos falar sobre o estudo de caso como estratégia de pesquisa. Os estudos de caso são especialmente indicados como estratégia quando se colocam questões do tipo como e porquê, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. O estudo de caso é um método que visa compreender fenômenos sociais complexos, preservando as características holísticas e significativas dos eventos da vida real. Características do estudo de caso. O fenômeno é observado em seu ambiente natural. Os dados são coletados por diversos meios. Um ou mais entes são examinados. A complexidade do caso é estudada intensamente. Não são utilizados controles experimentais. O pesquisador precisa especificar previamente o conjunto de variáveis. A pesquisa envolve as questões como e porquê e não considera prevalências ou incidências. O estudo de caso é um método que abrange o processo completo. Vai desde o planejamento, mais a abordagens específicas à coleta e termina com a análise dos dados. Por isso, um estudo de caso não é uma tática para a coleta de dados, nem uma característica do planejamento da pesquisa. Objetivos do estudo de caso. O estudo de caso visa compreender o evento em estudo e, ao mesmo tempo, desenvolver teorias mais genéricas a respeito do fenômeno observado. Vai além de descrever os fatos ou situações acerca do fenômeno estudado. Visa comprovar ou constatar relações evidenciadas no caso. O objetivo do estudo é explorar, descrever, explicar, avaliar e transformar. Propósitos do estudo de caso. Um propósito exploratório contribui para esclarecer uma situação na qual as informações são escassas. O nível da investigação é menos rigoroso do que no propósito de caso descritivo. O objetivo é prover o pesquisador de maior conhecimento sobre o tema ou problema da pesquisa. Às vezes, é uma fase preliminar de um projeto mais longo. O propósito descritivo descreve um ou alguns exemplos, ajuda a compreensão de acontecimentos e centra-se nas questões como e porquê. Possui objetivos bem definidos. A descrição visa a compreensão completa do fenômeno. Projetar um estudo de caso trata de 4 problemas principais. Quais questões estudar, quais dados são relevantes, quais dados coletar e como analisar os resultados. Características do pesquisador. O
pesquisador deve ser capaz de fazer boas perguntas e interpretar as respostas. Deve ser bom ouvinte e não ser enganado por suas próprias ideologias e preconceitos. Deve ser capaz de ser adaptável e flexível, de forma que as situações recentemente encontradas possam ser vistas como oportunidades e não ameaças. Ter uma noção clara das questões que estão sendo estudadas. Ele deve ser imparcial em relação às noções pré-concebidas, incluindo aquelas que se originam de uma teoria. Uma pessoa sensível e atenta a provas contraditórias. Principais tarefas ao coletar os dados. Deve-se possuir materiais suficientes enquanto estiver no campo, incluindo um computador, material para escrever, papel, clips e um local calmo e pré-estabelecido para tomar notas. Deve-se estabelecer uma agenda clara das atividades de coleta de dados, que se espera que sejam concluídas em períodos específicos de tempo. Deve preparar-se para acontecimentos inesperados, incluindo mudanças na disponibilidade dos entrevistados, assim como alterações no humor e na motivação do pesquisador do estudo de caso. Conduzindo estudos de caso. As evidências podem vir de 6 fontes distintas. São elas: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observações diretas ou observações do participante. 3 princípios para a coleta de dados. Utilizar várias fontes de evidências, criar um banco de dados para o estudo de caso e manter o encadeamento das evidências. 2 estratégias gerais. Baseando-se em proposições teóricas que refletem o conjunto de questões da pesquisa e as revisões feitas na literatura sobre o assunto. Elencar as evidências e propor novas interpretações que possam surgir. Desenvolver uma descrição de caso é desenvolver uma estrutura descritiva a fim de organizar o estudo de caso. E, finalmente, para ser bem-sucedido, um estudo de caso deve ser significativo, completo, considerar perspectivas alternativas, apresentar evidências suficientes e ser elaborado de uma maneira diferente. Muito obrigada. Esta pesquisa foi realizada pelas alunas do Programa Especial de Graduação de Formação de Professores da Universidade Federal de Santa Maria, Aline Jacques, Isabela Mello e Jéssica Pelens, com base nas referências bibliográficas de Ian Robert. Muito bem, então vocês viram aí, né, como é complexo nós desenvolvermos um estudo de caso com excelência. Né? Então, são várias etapas. Claro, vocês estão tendo o primeiro contato aí com o estudo de caso. Talvez nem todos esses elementos sejam necessários neste momento. Mas é legal que vocês saibam, né, como é construído, então, um estudo de caso. Não é verdade, pro Anderson? Exato, até porque vai fazer parte depois, talvez, da vida de vocês. Então, se vocês querem trabalhar, por exemplo, com publicidade, será necessário, muitas vezes, pegar um caso, porque a partir desse caso você consegue desenvolver etapas para um problema do presente, né? Se conseguir desenvolver algum tipo de problematização desse problema e chegar a alguns resultados mesmo que semelhantes. É verdade. Então, gente, ó, ficou aí essa dica aí nutritiva para vocês, né? Essa nutrição estética para que vocês possam desenvolver. E agora chegamos no protagonismo juvenil. É a hora de vocês desenvolverem o estudo de caso de vocês. A gente vai fazer assim uma hipótese muito rapidamente aqui, porém vocês podem buscar aí durante a aula, né? Que eu tenho um tempo bem maior para que vocês possam se debruçar sobre esse estudo de caso, tá certo, gente? Então, ó, possibilidades de leitura nas redes. Olha aí, utilize a metodologia de sala de aula invertida, realizando aí um estudo de caso sobre propagandas que utilizem memes, sugeridos no artigo aí do Box Saiba Mais, como preparação para o momento seguinte. Vamos discutir e analisar de forma compartilhada, coletiva, o caso escolhido, tá certo? Então a gente vai escolher um caso. Vocês podem escolher qualquer meme que foi utilizado aí dentro da propaganda, né, do marketing para ser o seu caso aí de estudo, de referência. No nosso caso, nós temos aí um meme muito conhecido, famoso, relacionado ao uso do óculos escuro, de sol, né? Aquele óculos lá escuro, frequentemente associado à expressão, professor Anderson? Turns out for what?
Que é para abaixar para quê a tradução, né? Turn down for what? É isso, Pro? Isso, seria, acho que no sentido mais de voltar, tipo, baixar a cabeça, né? Essa ideia de que... Porque esse meme, ele tá conectado à ideia de que venci, meu irmão. Muito bem, eu acho cabeça para o sucesso, não é isso? Para o meu próprio sucesso, não é isso? A missão cumprida. Foi isso que eu consegui pesquisar dentro do meu estudo de caso. Então, nós tivemos aí esse meme, por isso que nós temos essa imagem aqui, ó. Ele está, né? Como é a expressão pro Anderson? Por favor, faça as honras. Turn down for what? Eu pedi sempre pro professor Anderson para ficar aí fixado para vocês na nossa aula, gente. Então, ó, estudo de caso na tela aí para vocês. Agora imagine que uma empresa de óculos se apropriou deste meme e criou sua campanha aí publicitária, produzindo então um meta-meme, né? Um meme do meme. Essa ação alavanca as vendas de óculos com a viralização dessa campanha. Então vamos imaginar que tem aí, ó, na tela uma propaganda. Colocaram uma imagem de uma senhora, né, olhando aí os óculos de sol com a expressão pro Anderson. Turn down for what? E embaixo nós temos aí, minha avó mandou bem no óculos. Então ela arrasou aí no óculos. E aí várias pessoas se influenciaram. É uma hipótese fictícia, tá, gente? A gente tá brincando aqui com essa hipótese. Como nós não podemos utilizar realmente o meme por causa da marca, né? Que aqui a gente tá dentro da TV, a gente não pode utilizar as marcas. Então a gente está inventando, criando, né, esse meme fictício que deu super certo, essa ação publicitária. Porém, vocês podem realmente se apropriar de um caso mesmo que tenha acontecido, tá certo? Então, voltando para a nossa tela, nós temos aí esse anúncio. Então, vendeu muito bem, várias senhoras se identificaram, jovens, o público-alvo foi diversificado. E vendeu muito bem esse óculos aí por conta desta imagem. Aí, pro Anderson, o que aconteceu? Nós tivemos, então, uma alavancada aí nas vendas. A gente tem outras empresas que se apropriaram do mesmo meme. Olha só. Então, exato, claro que isso tudo, gente, é uma ação fictícia. Então, em seguida, várias outras empresas do mesmo segmento seguem a estratégia. Então, olha só, nós tivemos mais dois momentos de duas empresas aí relacionadas à venda de óculos, fabricação de óculos, que colocaram as ações de marketing atreladas a esse outro meme. Então, o primeiro aqui, temos a nossa frase pro Turn down for what? E também nós temos a frase aí de complemento dessa outra empresa, ou empresa, vamos chamá-la aí de empresa Y. Não é só a vovó que mandou bem nos óculos. Então eles pegaram um fragmento, né, uma outra parcela de um público jovem, colocaram aí um público jovem, né? E do lado também tivemos uma outra empresa que também se apropriou, colocou o nosso turn down for what e já até esqueci o nome da concorrência, ó. Brincou então com a concorrência. Sim. Lá, porque ele colocou agora a galera jovem, né? Então pensou que não é só o público mais velho que poderiam utilizar o óculos aqui na nossa empresa, poderia ser a galera mais jovem. E legal que eu usei aí a questão da representatividade. Temos dois jovens bem diferentes, com características diferente do outro. Sim. Né? E é interessante que muitas vezes isso acontece mesmo na prática, quando empresas às vezes fazem referências ao material de outra empresa para alavancar suas próprias vendas. Isso é comum no marketing. Sim, no estudo de caso de vocês, aí do caderno de vocês, devem encontrar a indicação de ações publicitárias envolvendo um achocolatado, tá? Então tem várias possibilidades que acarretaram em outras. Também tivemos a questão de um sorvete famoso. Então vocês comecem a pesquisar aí, né? Porque como envolve marcas, a gente não pode colocar aqui. Por isso que o Pro criou essas marcas aí, essas ações publicitárias. Então nós tivemos essas possibilidades, né? E temos mais outras, ó. Outras áreas começaram a utilizar esse meme também. Então, com foco em atingir outros públicos. A gente teve aí, ó, os pets conseguiram também turn down for what, né? E aí os pets arrasaram no drama, ou seja, os pets também tiveram óculos escuros. Como a gente tem aí uma parcela crescente de muitas pessoas que estão desenvolvendo, né, esse processo de ter um pet, de um mercado forte, né, com relação à venda de produtos para pets, essa outra empresa colocou aí um bichinho para dizer, ó, os nossos bichinhos também podem usar óculos escuros. O que você achou dessa ação, Pro? Eu acho que é interessante porque extrapola para
abranger outros tipos de público, né? Sempre existe a possibilidade de você agregar mais um para sua publicidade. Exato, e pegar uma parcela aí do mercado. Do lado nós temos também, de novo, usando o meme, né? Professor Anderson? Turn down for what? Isso, e o mundo do marketing precisa disso, precisa dessa produção, desse óculos para ser feliz ou não. Ele propõe uma reflexão ali, né, já com um rapaz engravatado, que propõe uma linguagem mais séria, porém ele está num momento super descontraído. Será que o mundo do marketing precisa realmente disso para sobreviver? Então ele propõe uma crítica, né, com relação a esse mesmo meme, tá certo, gente? E aí a gente tem novas propostas também. Algumas empresas podem até dividir de acordo com as personas do seu público-alvo. Então a gente está pesquisando, ó, 2 público-alvo ali diferentes, 2 personas diferentes. Voltamos aos pets, né? Eu nem queria um óculos, diz o gatinho aí do lado. E aqui do lado as mulheres colocando a representatividade. Só os homens podem utilizar óculos? Então ela está questionando, né, as outras propagandas que só tinham 2 homens jovens. Então a gente começa a ter várias ações com público-alvos diferentes e construindo personas diferentes para o meu público. Então pode ser, gente, que todos esses anúncios que a gente viu aí fossem da mesma empresa. Só que ela vai o quê? Ramificando. Ela vai tentando buscar personas diferentes. Pô, então as senhoras se identificaram? Pode ser que os jovens se identifiquem também. Mas só os rapazes? As moças também. E quem tem pet? Muitos jovens hoje têm pets. Famílias hoje têm vários pets. Então vamos buscar os pets? Ah, coloquei a imagem da Lhama. Mas, pô, a Lhama não é um personagem que é muito, né, comum de alguém ter. Sim, como pet. Então, principalmente aqui no Brasil. Principalmente aqui no Brasil. Então, não consegui atingir o público ainda. Será que se eu não usar a imagem de um gatinho, né, como essa daí, não vai persuadir mais pessoas que têm um gato a comprar o óculos e ver como ficou bonitinho no gato, colocar no seu pet para tirar uma foto, colocar nas redes sociais? Então tem todo um apelo persuasivo com cada uma dessas campanhas aí. Pode ser que cada uma seja de uma empresa diferente ou que a mesma empresa parcelou aí, né, fragmentou o seu público-alvo. O que você achou, Pranda? Sim, é interessante porque, por exemplo, provavelmente para o pet, a questão dos animais de estimação tendo o óculos é muito mais para uma questão de visualização nas redes sociais, até porque seu cachorro não vai ficar com não faz nem diferença, inteiro, né, para ele. Para ele. Inclusive tem até um meme que era uma notícia e aí no fundo tinha um cachorro com óculos, bonezinho, você deve ter visto. E isso viralizou porque era uma coisa inusitada. Então, esse inusitado dentro da campanha, talvez ele traga um atrativo a mais para as pessoas que vão querer também ficar engajadões nas redes sociais e terem uns likes a mais aí. Exatamente. Então são ações que vocês podem comover o seu público, né? Então é você realmente utilizar as redes sociais, o empreendedorismo, né, a seu favor com relação a essa linguagem da criação e comunicação publicitária. Pensando sempre no público-alvo. Olha só, em todas essas ações que nós trouxemos aqui, eu vou retomar, por favor, aí vamos voltar ao PPT, por gentileza. Nós temos aí, ó, então, públicos bem diferenciados com a mesma ação publicitária, né? Com o mesmo marketing, com o mesmo meme. Então, daquele primeiro meme que nós tivemos como estudo de caso, nós trabalhamos com personas e públicos aí alvo diferentes, tá certo? Inclusive, só sem querer fazer um corte, mas esse meme ele acaba tendo uma caracterização muito masculina, né? Você percebe que a maior parte das pessoas que acabam ganhando óculos em alguns desses memes acaba sendo, em sua maioria, homens. Então, uma publicidade que joga com a questão do público feminino tem outras possibilidades de atuação por trás também, né? É interessante isso. Sim, de acordo com o perfil que você traça, né, você pode também trazer um questionamento, uma provocação e usar essa ação a favor do seu produto, né? Sim. Porque dependendo do contexto social, ou melhor, sempre sendo associado a esse contexto, você tem uma interpretação totalmente diferente e que pode ser bem assertiva, né, pro Anderson? Isso, exato. Dá para utilizar o marketing também
você associa o seu produto a uma determinada ideia e isso, dependendo do contexto de engajamento social que você está pretendendo, é bastante interessante. Né? Do público da marca também, né? Porque às vezes você tem um produto, como por exemplo, o óculos escuro é o nosso objeto aqui, né? Nesse Sim. momento, que é o quê? Você sempre pensa na galera jovem, né? Claro, não tem idade para utilizar óculos escuro, mas normalmente o marketing ele sempre direciona para o quê? Para uma galera jovem, descolada, né? Então você propõe uma inovação. Então é interessante como as causas, né, dessa marca, se é uma marca que já está trabalhando com uma linha mais tradicional, de muitos anos, que pensa muito mais em conservar o clássico, talvez não tenha tanto essa pegada dentro dos memes, né, pro Anderson? Sim, existe todo um esquema de que às vezes a marca tenta sair um pouco do seu entorno e acaba ficando uma coisa destoante. Aquela marca bem clássica assim e tenta passar uma imagem de engajamento jovem e tal. Às vezes sai um pouco e fica algo artificial. Sim, porque às vezes também não foi feito uma produção ali, uma construção contínua de amadurecimento da marca, né? Exato. Então você tem ali, de repente em 2021 ela era de uma forma, de repente em 2022 ela já tem um público totalmente diferente, uma abordagem totalmente inusitada, vamos dizer assim, né? Então realmente causa um choque, um estranhamento para aquele público que estava acostumado com aquela mesma linha de óculos sempre, buscando aquele mesmo vertente, aquele mesmo layout, aquela mesma propaganda. Então, realmente, isso ocorre bastante dentro do meio de publicitário, né? E, inclusive, dependendo do contexto, esse choque que você causa quando você muda totalmente sua marca pode ser positivo. Mas, às vezes, o pessoal vai falar assim... Tá estranho isso aí, ó. Não ornou, não. Isso aí, ó. Tá estranho isso aí. Não faz isso, não, tá? Tô passando vergonha na internet. Então depende muito aí dos caminhos, das ações publicitárias que vocês têm como intencionalidade, né? Então é legal que a gente comece a perceber com o estudo de caso. Então, voltando ao nosso protagonismo, possibilidades de leitura nas redes, quais são as empresas envolvidas aí que tiveram o uso do metameme, né? Ou se apropriaram de um meme para construir as suas ações publicitárias? Como se apropriaram da linguagem do meme como estratégia de marketing? E o que destacariam de mais criativo na estratégia de cada empresa e por quê? São algumas perguntas norteadoras. Temos também o box que eu falei para vocês, que é vocês olharem, fazerem aquela visita ao Museu dos Memes, que vai possibilitar o estudo de caso de vocês aí com mais, né, propriedade. Temos então o momento do mural do professor, que é o que aprendemos, gente. Pesquisamos e refletimos sobre o gênero meme em anúncios publicitários. E tivemos uma conversa, a primeira conversa sobre o estudo de caso. E o que vem por aí? Sempre o nosso spoiler, que é pesquisa de casos e criação de memes. Teremos mais um caso para a gente estudar e perceber como é que os memes, o metameme se relaciona com as ações publicitárias. Chegamos ao momento do quê? Do você estudante que está buscando de forma assíncrona os seus estudos aí. Olha aí, ó. Os estudantes podem pesquisar e realizar releituras interpretativas de memes vinculados nas redes sociais, explorando a propaganda como ferramenta e responder as perguntas norteadoras da aula. Assista vídeos que falem sobre leitura de imagens, marketing publicitário nas redes sociais e não esqueçam de marcar os professores, porque eu quero também interagir com vocês, com as propostas que vocês têm em mente aí, não é verdade? Então, essa é a dica de você, estudante que está sozinho desenvolvendo sua pesquisa por algum momento, por alguma questão que não tenha algum professor neste momento, tá bom? Pro Anderson, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço vocês também aí, ó. Vamos seguir junto aí nesse negócio de meme aí, fazer bastante meme. Sim, ó, muitos memes aqui, E ó. não virar meme. Primeiro estudo de caso. Agradeço a todos, obrigado, até a próxima e hashtag se liga na mídia.